No Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1, e o título desse capítulo diz Jesus, o bom pastor. Diz assim: na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Até aí, depois a gente continuar. É interessante, né? Uma das coisas que Jesus conta essa parábola, e ele coloca-se como um pastor que cuida de ovelhas. A característica de uma ovelha, a ovelha é um animal muito dócil. Ela é presa fácil para todos os predadores. E ovelha, ela só tem que andar em rebanho, ela não consegue viver sozinha. E a ovelha, ela precisa de um pastor cuidando delas, porque elas são muito frágeis e elas são presas fáceis, então tem que tomar cuidado. E ovelha só anda em rebanho, e ovelha só anda com ovelha. E Jesus, ele conta uma parábola, e ele fala que aquele que não entrar pela porta, ele é ladrão e salteador. Ou seja, todos quantos vieram antes de mim, ele fala que todos aqueles que vieram antes dele não são, as ovelhas não ouvem. Quando a diferença de uma pessoa que crê em Deus ou não é a postura que ela tem diante de Deus. Por exemplo, é comum a gente dizer assim: pô, a pessoa estava na igreja, hoje está no mundo, a pessoa caiu, a pessoa se decepcionou, a pessoa largou Jesus, a pessoa não quer mais, as pessoas não querem mais saber de Deus. Por que as pessoas vivem dessa forma, se o Evangelho de Jesus ele é tão claro e as pessoas não entendem porque elas não são ovelhas? É interessante que isso é uma parábola. Jesus diz assim: eu sou, e ele deixa claro o seguinte aqui: eu sou a porta. Então, para mim entender toda esse sistema espiritual, essa unidade, esta comunhão, esse relacionamento, esta intimidade de Deus com o homem, porque a Bíblia diz assim, ele fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, e ele sairá e achará pastagem. Ou seja, não falta. Por isso que tem um versículo no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma ovelha falando isso, né? Ele é meu pastor, nada me falta. No Salmo 100, no versículo 3, diz assim: sabemos que o Senhor é Deus e que nós somos ovelhas do seu rebanho e ovelhas do seu pasto. Então, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos fez povo seu, e Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Foi Ele que fez dessa forma. Hoje, então isso é uma figura. Quem é que dirige a nossa vida? Quando nós aceitamos o plano de Deus, a nossa vida muda. E é interessante que ele diz assim: o ladrão, versículo 10, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É impressionante que a palavra de Deus ela fala em prosperidade, a palavra de Deus fala em livramento, a palavra de Deus fala em cura, a palavra de Deus fala em refrigério, a palavra de Deus fala em salvação, mas para todo aquele que crê. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus ela é dura de eternidade a eternidade, e que a mão de Deus nunca está encolhida que não possa salvar.
E o ouvido de Deus nunca está surdo que não possa ouvir. Então, quando uma pessoa ela decide obedecer, ou aceitar, ou acreditar no plano de Deus, é como se ela entrasse por uma porta. Jesus deu só a porta. Ele entra por aquele caminho e ele está guardado, porque a missão daquele que não é pastor, daquele que não é o dirigente, daquele que deu a vida pelas ovelhas, ele é ladrão e salteador. E diz aqui, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Hoje o mundo está esse caos porque as pessoas estão completamente fora da vontade de Deus. E é impossível a pessoa ter uma vida satisfatória, uma vida gostosa, uma vida segura, uma vida de liberdade, se ele não tiver Jesus Cristo. Porque Jesus deixa claro, sem mim, você não pode fazer absolutamente nada. E é interessante que aqui no versículo, no versículo 27, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem um versículo no Salmo, no versículo capítulo 8, versículo 47, diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E ele diz assim: vós me escutais porque não sois de Deus. Porque quem é de Deus, escuta. Por isso que quem é de Deus, ele não abre mão da fé. Pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir provação, pode vir tentação, pode vir enfermidade, pode vir o que for. Ele não abre mão da fé. Porque ele é, segundo essa parábola, nessa figura de linguagem, nós somos ovelhas do seu rebanho. E nós temos um pastor que cuida de nós. Mas para isso a pessoa ela tem que entrar por esse caminho. Jesus diz: eu sou a porta. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ou ninguém chega até Deus a não ser por mim. Se vier de outra forma, é ladrão e salteador, não vai levar por aquele caminho. É tanto que tem um versículo que diz assim: há caminhos até que parecem retos ao homem. Parece, mas são caminhos de morte. Parece que a gente ouve um ditado assim que todos os caminhos levam a Deus. Não, só tem um caminho que leva a Deus, é Jesus. E para isso eu tenho que entrar nesse caminho. Para mim entrar eu tenho que passar pela porta. E quem é ovelha, ele diz aqui no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço, ele conhece quem é dele. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Tem um versículo que fala assim: vinde a mim, todos, estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes a pessoa está cansada, está oprimida, está chateada, está amargurada, está entristecida, está enraivecida, está com o coração duro, está com o coração machucado. A ovelha, ela corre para Jesus, né? Por isso que o crente, ele está sempre bem. A Bíblia fala que o ímpio não tem paz, mas o crente tem paz? Tem ou não tem? Independente, no mundo tereis aflições, tudo bem, mas tem paz. Não vos preocupeis do dia de amanhã, basta cada dia seu mal. Então, o dia é mau, mas para mim não é mau, o meu dia é bom. O nosso dia não é bom? A gente não se alegra dele, a gente não fica feliz. A gente tem dificuldade, nós temos aflições, nós passamos por necessidade, nós passamos por problemas diversos. Mas feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Eu conheço as minhas. Quem é de Deus, escuta e segue a Deus. Não abre mão. Estou contigo, diz o Senhor, todos os dias, até a consumação do século. No Salmo 23, a ovelha diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal. Por quê? Por que eu não vou temer mal? Porque tu estás comigo, louvado seja Deus. A presença do bom pastor é conosco. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Louvado seja. A presença de Deus na nossa vida é constante. Maior é o que está conosco do que o que está no, está no mundo. Nós nunca seremos desamparados. Eu conheço e elas me seguem. E dou a elas, olha que lindo esse versículo 28. O que ele dá para nós? Vida eterna. E nunca hão de morrer. Louvado seja Deus. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele, nunca haverá morte.
né? Nós nunca, João capítulo 8, versículo 51, diz que nós nunca veremos a morte. Por quê? Dou-lhes a vida eterna. Quem dá é o pastor. Nós entramos nesse aprisco, no reino celestial, no mundo espiritual. Nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura. Nós temos um dirigente, nós temos um pastor, nós temos alguém nos aconselhando, nos mediando por nós, intercedendo por nós, clamando por nós, sustentando cada um de nós, e diz assim: dou a elas, é Jesus falando, a vida eterna, nunca hão de morrer. Eu quero garantia maior do que isso, que é bênção maior do que isso, saber que você tem vida eterna, saber que você não vai morrer mais. Isso é uma esperança, cara, é uma esperança de vida, é uma garantia de vitória, porque saber que nas mãos de Deus eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Nunca hão de morrer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu, maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Eu me lembro quando me converti, é como se há 39 anos atrás eu segurei na mão de Deus. Tem uma música que fala: segura na mão de Deus e vá. Eu estou seguro na mão de Deus há 39 anos. E não largo de jeito nenhum. Não é Ele que segura na minha, eu que seguro na dele. Né? Eu sou uma ovelhinha pequena, frágil, dócil, né? Sujeita às dificuldades da vida, sujeita à ação do inimigo, mas ninguém as arrebatará das minhas mãos. O crente que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele não abre mão da fé, porque ele é ovelha, ele não faz parte de outro sistema, ele nasceu de novo, agora ele faz parte de um rebanho, ele pertence a um povo, ele tem um Senhor, ele tem um Salvador, ele tem um pastor cuidando dele, ele segura na mão de Deus e ele não cai. Ninguém, louvado, as arrebatará das mãos do meu Pai. Ninguém. A missão de Jesus vir na terra, ele veio com a missão única: buscar, salvar o que se havia perdido. E ele nos resgata, ele entra, ele faz, ele aporta, ele nos coloca no seu aprisco. E ali ele nos sustenta, ele nos guarda e nos protege. No Salmo 91 diz: debaixo das suas asas estarás seguro. Nenhum mal te acontecerá, praga alguma chegará na tua, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, você não vai cair, porque você está debaixo da proteção de Deus, porque o Senhor é o teu pastor, e nada, absolutamente nada te faltará. Então nós temos que pensar que o conhecimento desta verdade, eu entender, por isso que Jesus conta essa parábola, que o ladrão, aquele que não é pastor, ele vem por outro lugar e ele é ladrão e salteador. E a missão dele é destruir, porque ele não tem a obrigação de salvar. O único que deu a vida dele, derramou o sangue dele, foi crucificado pela humanidade, foi um homem chamado Jesus, que veio na terra com a missão de buscar e salvar o perdido. E quando nós encontramos Jesus, nós seguramos na mão dele. E ninguém, louvado seja Deus, absolutamente ninguém, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8 diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura, nem presente, nem porvir, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nada nos separar de Deus. Amém? Por isso nós nascemos de novo. Agora nós temos, em nome de Jesus, nós temos uma coisa chamada vida eterna. O segredo é nós entendermos que nós somos ovelha. E ovelha anda no meio do povo, no meio dos rebanhos, junto com o povo de Deus, ouvindo, crescendo, se alimentando, vivendo junto, sabendo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é o nosso pastor. E nada, absolutamente nada, nos faltará. Amém? Feche teus olhos. Repete uma oração comigo, diga assim: Senhor meu Deus, meu Pai, eu creio que o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo
seu Filho amado foi derramado na cruz do Calvário por amor a mim. Por isso, Senhor, eu quero ser uma nova criatura. E a cada dia eu quero crescer, eu quero me fortalecer, eu quero me alimentar da tua palavra. E eu quero que o teu nome na minha vida seja sempre motivo de louvor e de adoração, e que eu aprenda a te amar, a te adorar, a te exaltar e a te obedecer e a viver de acordo com a tua palavra, para a honra, para a glória, para a louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.